Radiciação. Área de um quadrado. Podemos calcular a área de um quadrado usando potência. Fórmula do cálculo de área do quadrado. Quando eu tenho aqui a área, eu tenho um quadrado. O quadrado é uma figura geométrica plana. Ele tem todos os lados iguais. Por isso que aqui tem um lado, a medida do lado. Aqui está representando a medida do lado é igual à medida do lado. Então, todos os lados têm medidas iguais. Então, eu tenho aqui também um ângulo de 90 graus. Né? 4 ângulos iguais, 4 ângulos de 90 graus. Ok? 4 vértices que eu encontro de cada lado. Então, eu quero saber a área desse quadrado. Ou seja, aqui por dentro, essa parte azul aqui, quanto ela representa. Então, para calcular a área do quadrado, eu faço uma multiplicação. Uma multiplicação das medidas dos lados. Comprimento vezes largura ou altura. Então, vamos lá. A área que é indicada pela letra A, que é igual ao comprimento, que é o lado, vezes a largura, que é outro lado. São medidas iguais, então lado vezes lado. Como eu tenho medida, a multiplicação de fatores iguais de medidas iguais, eu posso representar L vezes L por L ao quadrado. Então, a área de um quadrado ele pode ser representado por A de área igual a L ao quadrado, que é a medida do lado ao quadrado. Como assim, professora? Vamos para um exemplo. Eu tenho aqui um quadrado, então, medidas iguais, lado vezes lado. Então, a área de um quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Aí, eu tenho aqui um quadrado que tem medida do lado de 5 centímetros. Se a área do quadrado é lado ao quadrado, então, eu vou ter lado ao quadrado, então, eu vou ter a medida do lado 5, então, vai ser 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. E 5 vezes 5 vai ser igual a 25. Aí vai ser 25 centímetros quadrados. Quadrado vem de quadrado, é indicado por esse 2 aqui, certo? Esse 2 quer dizer quadrado. O que quer dizer, professor, esses 25 centímetros quadrados? Quer dizer que eu vou ter 25 quadradinhos, ó, 5, 10, 15, 20 e 25. Por isso que é 5 vezes 5. 5 quadradinhos de 1 centímetro cada. Então, ó, 5 quadradinhos de 1 centímetro e quadrado. Por isso que eu digo que é quadrado. Quando toda vez que eu elevo a 2, eu estou dizendo quadrado. Então, L ao quadrado, centímetro quadrado. Então, 25 centímetros quadrados, quer dizer que eu tenho 25 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado. Aqui, ó, 1 centímetro quadrado, 1 centímetro quadrado. Isso é que é área. Mas vamos ver outro aqui. Volume de um cubo. Cubo. O cubo é uma figura espacial. Aqui, ó. Não é isso? Formada por faces. O que é face, professor? Essa figura aqui, ó. Quantos quadrados ele tem? É formado por quadrados. Faces quadradas. Quantas faces ele tem? Tem aqui um quadrado. Tem esse daqui de lado. 2, 3. Isso aqui de 4. Com essa daqui. Eu tenho uma de baixo 5. E tenho de cima 6. Então, eu tenho 6 faces quadradas. Essas medidas aqui, elas estão separando uma face da outra. Uma face que é uma figura plana de outra figura plana. Então, ele separa planos. Então, essa medida aqui é chamada de aresta. Estou indicado pela letra A. Então, eu tenho várias arestas. Aqui é uma aresta, 2, 3, 4. Atrás já tenho 5, 6, 7, 8. E ainda tem essas daqui. 9, 10, 11. Ou 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 arestas. 12 arestas. E o que acontece? Aqui eu tenho o encontro das arestas, que é chamado vértice. Então, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 vértices. Então, essa medida aqui, né, que está separando os planos, está separando uma face da outra, é chamado de aresta, indicado pela letra A. Professora, como é que eu calculo o volume de um cubo? O volume de um cubo é só você multiplicar o comprimento vezes largura vezes altura. Como é um cubo, eu tenho as arestas iguais. Então, a medida da aresta vezes aresta vezes aresta. Multiplicação de fatores iguais, A vezes A vezes A, é A elevado a 3. Então, o volume de um cubo é dado por uma potência. O volume é igual a A elevado a 3. Essa é a medida de um cubo. Professora, como é que eu faço? E por que é chamado de cubo? Primeiro, aqui é o cubo, essa figura geométrica de faces iguais, arestas iguais. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho um cubo e ele tem 4 centímetros de aresta. Então, 4 de comprimento, 4 de largura, 4 de altura. Então, é todo igualzinho. 4 centímetros de altura. E eu quero saber o volume dele. Então, o volume é o quê? Aresta elevado a 3. Ou seja, essas medidas. Então, vai ser 4 elevado a 3, porque a aresta mede 4 centímetros. Então, 4 elevado a 3, que é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64 centímetros cúbicos. Professora, centímetros cúbicos, o cúbico eu entendi porque ele é cubo, mas eu não entendi por que 64 centímetros cúbicos. Ora, ele quer dizer que eu tenho 64 cubos menores dentro desse cubo. E cada cubo tem 1 centímetro de aresta. Então, por isso que eu tenho 64. 64, aqui é um, ó. Aqui é um cubo, ó. A gente vê 3 partes dele. Aqui eu vejo 2 partes. Aqui eu vejo 2 partes. Aqui eu vejo 2 partes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 cubos. Aqui embaixo eu vou ter mais 4. Aí. 4. Aqui é um cubo. Aqui é outro. Aqui é outro. E aqui é outro. Então, mais 4. Então, 4. Aqui também é 4 vezes 4 dá 16, ó. 16 cubos aqui. Aí eu tenho 6 bloquinhos desse aí. Ou 4 bloquinhos, desculpa. 4 vezes 4 dá 60. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Ou seja, eu tenho, não dá para ver por dentro aqui, mas eu vou ter 64 cubos de 1 centímetro cúbico cada um. Ok? Então, são 64 cubos. Então, o volume é isso. Quanto cabe aqui dentro. Observe que a área é diferente do volume. Ok. Mostrando um pouquinho. Ele é uma figura espacial, ou seja, uma figura 3D. Comprimento, largura e altura. 3D. Agora, eu tenho a medida da área do quadrado. Agora, eu vou ter a área. Como faço para calcular a medida do lado? Vamos lá. Aqui eu tenho a área, né? A área deste quadrado, que é 9 centímetros quadrados. Como é que eu sei para saber aqui a medida do lado? Como eu sei a medida do lado? Eu tenho a medida do volume do cubo. Volume aqui, ó, é igual a 27 centímetros cúbicos. Quer dizer que tem 27 cubos aqui de 1 centímetro. Como faço para calcular a medida da aresta? Ou seja, eu quero saber a medida da aresta. Não é isso que são todas iguais. O que que eu faço? Aí a gente vai ver o que é radiciação. Ó, radiciação, vamos lá. Radiciação é a operação inversa da potenciação. A gente já viu potência, que é assim, 2 elevado a 2 é 4, porque 2 vezes 2 dá 4. Muito bem. Agora, a gente vai ver a operação inversa, que é a radiciação. Isso quer dizer que eu vou ter aqui a raiz quadrada, que é 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada é indicada por isso aqui, de 4 é igual a 2. Como assim, professora? Raiz quadrada? Nas raízes nós temos, o que é que nós temos na raiz? Nós temos esse n, que ele é chamado de índice, não é isso, ó. O n é chamado de índice. Esse sinal daqui, que é chamado de radical, ok? Eu tenho esse daqui que está dentro do radical, que é chamado de radicando.
e eu tenho o resultado que é chamado de raiz. Aqui eu digo, como aqui o índice é N, eu digo raiz enésima de A é igual a B. Pronto. Como é que eu faço? Eu não entendi direito ainda. Por exemplo, aqui eu tenho o índice 2. A gente sabe que o índice 2 eu vou chamar de quadrado. Então, aqui eu vou ter raiz quadrada de 16. A raiz quadrada vai ser o quê? Um número, esse número, que elevado a 2 vai dar 16. Qual será o número que elevado a 2 vai dar 16? Então, é só você fazer as contas. 1 vezes 1 é 1. Não dá. 2 vezes 2 é quanto? 4. Professora, por que eu tenho que multiplicar duas vezes? Porque eu estou falando de raiz quadrada. Ok? 3 vezes 3. 3 vezes 3. Daqui é um pontinho. É 9. Ainda não chegou a 16. Ok? 4 vezes 4 vai dar 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 dá 16. Perceba que nem todos os números vão ter raízes quadradas. Olha. 1 tem, o 4, 9 e 16, mas o 2 e o 3 não tem como dar quadrado. Professora, e por que a senhora chamou aqui de raiz quadrada se aqui não tem o número 2, o índice 2? Ora, porque a raiz quadrada ela pode ser colocada com o índice 2 ou pode ser colocada sem o índice. Ok? Aqui eu quero dizer que a raiz quadrada de 16 é 4. O menor número do índice é o 2. Então, a raiz quadrada não precisa ter o 2. É obrigatório se for raiz quinta, se for raiz cúbica, raiz quarta. Então, aqui é cúbica, a gente já disse porque vem de cubo. Raiz quarta, porque é o 4. O índice é o 4. E raiz quinta. Mas, professora, e qual a diferença dessas raízes? Ora, se eu tenho raiz quadrada, quer dizer que o resultado é um número que ao quadrado vai dar igual ao radicando. No caso, raiz quadrada de 16, eu preciso que o número se multiplique duas vezes, né? Ou seja, 4 vezes 4 dá 16. Nesse caso aqui, a raiz cúbica, eu preciso que o número se multiplique 3 vezes. Ou seja, eu tenho que ter mais outro número aqui. Então, a raiz cúbica de 27 vai ser quem? Vai ser 3. Por que 3, professora? Porque 3 elevado ao cubo dá 27. Como assim, professora? 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Observe. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Quer dizer que esse número aqui implica aqui no resultado. Esse 3 aqui, ele tem que ser elevado a 3 para dar 27. Muito bem. Se eu tenho um índice 4, radicando é 16, o resultado ele tem que ser multiplicado 4 vezes. E o resultado vai ser sempre números pequenos. Aqui, nesse caso, vai ser o 2. Por quê, professora? Porque 2 elevado a 4 vai ser igual a 16. Por quê? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Professora, eu entendi. Quer dizer que esse resultado, quando eleva a 4, vai dar 16. Muito bem, então ele tem que se repetir 4 vezes. Mas o resultado eu preciso botar 4 números? Não, só precisa botar um número, ok? E a raiz quinta de 32 também é um número que elevado a 5 vai dar 32. Nesse caso também vai ser o número 2, porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Como assim, professora? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4.
4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. E 16 vezes 2 dá 32. Tudo bem? Vamos lá. Leitura de uma raiz. Se n, que é o índice, é 2, a raiz é quadrada. Então, tem raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Eu posso colocar só assim, raiz quadrada de 49 sem o índice 2. Se n é 3, a raiz é cúbica. A raiz cúbica de 27 é 3, né? Então, esse 3 aqui é obrigatório, só não é obrigatório 2. Se n é n, raiz é enésima. Então, raiz enésima de A é igual a B, porque B elevado a n vai ter que ser igual a A. Aqui também 7 elevado a 2 vai dar igual a 49. Aqui 3 elevado a 3 vai dar 27. Ok? Vamos lá. Então, aqui eu tenho a raiz. Ele é formado pelo índice, radical, o signo radical, a mesma coisa. O radicando. E esse número, professora, não apareceu lá nas outras. Mas a gente vai indicar aqui porque ele vai aparecer, depois nós vamos trabalhar com ele. Esse número aqui, ele é chamado de coeficiente, ele está multiplicando pela raiz aqui, não é isso? Está multiplicando pela raiz. Então, depois nós vamos ver como fazer. Então, se não tiver nada, se eu tivesse assim, raiz quarta de 3. Quem é o coeficiente? O coeficiente é 1. Ele não aparece, mas 1 vezes raiz quarta de 3 é raiz quarta de 3. Pronto. Mas quando for diferente de 1, ele tem que aparecer. Então, vamos lá. Novamente, ó. Índice, radicando, radical, 2. Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. O coeficiente aqui que nós não temos é o coeficiente 1. Aqui, raiz quadrada de 81 é igual a 9. Então, o índice é 2, pode aparecer ou não. Radical, radicando e a raiz. Isso quer dizer que 9 elevado a 2 é igual a 81. E 9 elevado a 2 é 9 vezes 9, que dá 81. Raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 ela pode ser indicada também pelo índice 2. Ele aparece ou não, ok? Completa aqui. Então, raiz quadrada de 25. Por quanto é a raiz quadrada de 25? É um número que ao quadrado vai dar 25. Esse número vai ser 5, pois 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5, dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Ele pode ser indicado dessa forma. 10 ao quadrado é 100. Isso quer dizer, é a operação inversa. Quer dizer que a raiz quadrada de 100 é 10, pois 10 elevado a 2 é 100. 3 elevado a 3 é 27. Então, a raiz 3 ao cubo é 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. É a operação inversa. Ó, 5 elevado a 4 é 625. Então, raiz quarta, ó, onde é que fica o expoente aqui, ó. De 625 é igual a 5. A base passa a ser a raiz, ou a raiz passa a ser a base. Então, eu posso fazer daqui para cá, ou daqui cá para aqui. Vamos lá? Então, se x é a raiz enésima de A, então x elevado a n é igual a A. Como assim, professora? Ó, raiz enésima de A é igual a x. Por que x? Porque x elevado a n vai ser igual a A. Da mesma forma que a gente fez nos outros, né? X elevado a n, tá vendo? X elevado a n é igual a A, como a gente fez anteriormente. Exemplo, raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 elevado a 2, ó,
é igual a 16. Esse número ele tem que ser elevado a esse número para dar 16, ok? Olha aqui, eu posso representar uma radiciação em forma de potência, ok? Mesmo que ela não tenha um resultado, é só a representação em forma de potência. Então, raiz enésima de A é igual a elevado a 1 sobre N. Professora, de onde apareceu esse 1? Vamos lá. Se eu tenho aqui a variável A, ok? Eu tenho a variável A, então o A, ele vai ter o expoente 1. Por quê? A elevado a 1 é A. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Eu vou ter o coeficiente, só que ele não vai aparecer. O coeficiente aqui 1. 1 vezes A é A. Não vai mudar. E eu vou ter o denominador 1. A dividido por 1 é A. Não entendi não, professora. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho aqui o 4, ok? Vamos lá. Eu tenho o número 4 aqui. Então, o 4 ele tem o expoente 1. O 4 uma vez é quanto? 4. Então, 4 elevado a 1 é 4. Eu tenho o expoente 1. Eu tenho o coeficiente 1. 1 vezes 4 vai dar o quê? 4. E eu tenho um denominador 1. 4 dividido por 1 é 4. Ou seja, eu tenho três números que eles não precisam aparecer, mas eu sei que eles existem acompanhando aqui a variável, acompanhando aqui o número. Então, se aqui eu não tenho o expoente do A, o expoente é 1. Então, eu vou fazer o quê? Ó, A passa a ser a base, 1 passa a ser o numerador e o N passa a ser o denominador. Então, eu tenho aqui raiz enésima de A elevado a 1 é igual a A elevado a 1 sobre N. Então, aqui o exemplo com o número raiz cúbica de 8 é a mesma coisa, ó. A 8 elevado a 1 sobre 3, ok? Raiz cúbica de 8 é 2, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, então 8 elevado a 1 terço é igual a 2. Se eu tiver aqui a raiz quadrada de 4, eu posso colocar essa aqui em forma de potência. Como? Vai ficar 4 elevado a 1 meio. Professora, eu não vi nem 1 nem o 2. Nós sabemos o quê? Que o expoente aqui é 1, pois ele não aparece. Ó. E eu sei que aqui o índice é 2, que ele não é obrigatório aparecer. Então, fica 4 elevado a 1 meio. Ok? Vamos lá. Raiz cúbica de A elevado a 1. Então, o que que acontece? O radicando passa a ser a base. O expoente passa a ser o numerador. E o índice passa a ser o denominador. Eu faço aqui, ele volta, ó. A igual a 1 sobre 3. A igual a 1 sobre 3. Voltando. Vamos lá, mais exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 6 elevado a 2. Aí, ó, sempre volta, vai voltando aqui para representar em forma de fração. Então, vai ficar 6 elevado a 2 sobre 3, ó. Da mesma forma, se eu tiver aqui, ele vai voltando, né? Porque eu vou ficar raiz cúbica de 6 elevado a 2, ok? Vamos lá? Ó, 9 elevado ao meio é o quê? Isso aqui passa a ser o índice e um expoente. Então, raiz quadrada de 9 elevado a 1 é 1 sobre 2. Então, aqui, na hora de voltar, fica 2 e 1 expoente 9, ou radicando. Vamos lá? O raiz quadrada de 9 é porque aqui o 1 não precisa aparecer e o índice 2 também não aparece. Então, eu posso ter representado desse jeito ou desse. Voltando aos questionamentos. Qual a relação entre radiciação e potenciação? Vamos fixar aqui. Radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, se eu tenho 3 ao quadrado é igual a 9. Se eu quero saber qual é o valor aqui,
da base, eu faço o quê? Raiz quadrada de 9 é igual a 3, é o inverso. Se 5 elevado a 3 é 125, então a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Se eu tenho a raiz quadrada de 16 é igual a 4, por quê? Porque 4 elevado a 2 é 16, então a operação é inversa. Raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 ao quadrado é 49, ó, inverso. Raiz cúbica de 8 é 2, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3, pois menos 3 elevado a 3 é igual a menos 7. Aqui é obrigatório parênteses. Raiz quadrada de 0 é 0, pois 0 ao quadrado é 0. Então, vamos lá. Eu tenho a medida do quadrado. Ele tinha 9 centímetros quadrados. Eu quero saber qual a medida do lado do quadrado. Então, eu vou usar a operação inversa da potência, porque eu teria a área é calculado lado vezes lado, não é isso? Lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado é igual a área, né? Lado ao quadrado é igual a área, né? A área é igual ao lado ao quadrado, ok? Então, o inverso da potência é a raiz. Então, eu vou fazer o quê? Se a área é 9 e eu quero saber a medida do lado, eu vou transformar isso aqui em uma potência. Então, vai ficar raiz quadrada de 9, que é igual a 3. E eu descubro que são 3 centímetros. 3 vezes 3 dá 9 centímetros quadrados. Ok? Ficou fácil, né? A medida do lado é 3 centímetros. Então, se eu tenho um quadrado e eu quero ter uma área do quadrado, eu quero saber a medida do lado, é só calcular a raiz quadrada dessa medida. Se eu tenho um cubo, certo? Eu tenho um volume, 27 centímetros cúbicos, e eu quero calcular a medida da aresta, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a raiz cúbica dessa área, ou desse volume, desculpa, para descobrir a medida da aresta. Por quê? Porque o volume é igual a aresta elevado a 3. Então, o inverso da potência é a raiz. Por isso que eu vou usar o raiz do volume para dar igual à medida da aresta, com raiz cúbica do volume. Então, como o volume aqui é 27, eu vou calcular a raiz cúbica de 27, que dá 3, pois 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Isso quer dizer que eu tenho 27 cubos de 1 centímetro cúbico cada um, ok? Então, lembrando, eu tenho um índice, o radical, radicando, ok? Então, raiz quadrada de 4 é quanto? Raiz quadrada de menos 4 é quanto? Vamos descobrir aqui. Eu tenho aqui o índice 2 e o radicando positivo. Aqui eu tenho o índice 2 e o radicando negativo. Eles têm raízes? Vamos observar. Se eles têm raízes, esse número aqui representado pela interrogação, né? Ele tem que ser elevado a 2, não é isso? Ele tem que ser elevado a 2 e dar esse valor aqui do radicando. Então, vamos lá. Eu posso ser o 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, deu 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Muito bem. Mas não é de menos 4, pois não deu menos 4. E se for o número positivo? Vamos lá, esse aqui é positivo, mas vamos usar o sinal aqui desse número positivo. Então, mais 2 vezes mais 2, 2 vezes 2 dá 4, mais por mais dá mais. Mais 4 é a mesma coisa que 4, ou seja, mais 2 também é resultado dessa raiz quadrada de 4. E agora, vamos ver então ele negativo. Então, menos 2 vezes menos 2. Então, tem que ser duas vezes. Então, 2 vezes 2 dá 4. Menos por menos dá mais.
mais 4 é igual a 4. Então, menos 2 também é raiz de quadrada de 4, mas não é raiz quadrada de menos 4. Ou seja, então, raiz quadrada de 4 é 2, ou mais 2, ou menos 2, ou mais ou menos 2. E a raiz quadrada de menos 4 não existe. Isso quer dizer que não existe raiz de índice par e radicando negativo. Como assim, professora? Se aqui for negativo, eu não vou ter a raiz para os números reais. Se aqui for 2, 4, 6, 8, 10, 12, assim sucessivamente. Ou seja, se for um número par. Se o índice for par, não há raiz para número negativo no conjunto dos números reais, que estamos falando aqui dos números reais, ok? Vamos lá? Índice radical e radicando. Vamos lá. Raiz cúbica de 8 e raiz cúbica de menos 8. Será que existe? Pois, o resultado vai ser um número, não é isso? Vou chamar aqui o B, que elevado a 3 vai dar 8 ou vai dar menos 8. Como são números pequenos, eu vou usar aqui o 2. 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 3 números 2 vai dar 8. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é 2. Não deu menos 8. Vamos usar o número com sinal positivo. Esse aqui é positivo, mas vamos usar o sinal e verificar se dá na mesma coisa. Então, mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Mais por mais é mais por mais é mais. Mais 8 é a mesma coisa que 8. Ou seja, mais 2, que é a mesma coisa que 2, é resultado da raiz cúbica de 8. Vamos ver agora o número negativo. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, já vimos. Agora, o jogo dos sinais. Menos por menos dá mais por menos dá menos. Isso quer dizer que menos 2 é resultado da raiz cúbica de menos 8. Ou seja, nós temos raiz cúbica de 8 é 2 ou mais 2, que é a mesma coisa, e raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Ou seja, existe raiz de índice ímpar, pode existir raiz de índice ímpar e número negativo. Então, aqui 3, 5, 7, 9, 11. E aqui negativo pode existir raiz. Quando a gente diz que pode existir raiz, porque nem todos os números têm as raízes. A gente já viu lá na raiz quadrada que não temos. Raiz cúbica nem todos os números têm raiz cúbica, nem todo número tem raiz quadrada, nem todo número tem raiz quarta. Então, mas pode existir exata ou pode existir aproximada. Aproximada, professora, é aproximada. Dá quase, mas não chega a ele. A gente vai ver mais detalhado posteriormente, ok? Vamos lá.